Bora, bora, boa noite. Vamos começar mais uma live, mais um encontro, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento, né? Coloquei um título aí bem provocador. Não é cada criança tem seu tempo. Hoje a gente vai falar sobre marcos de desenvolvimento, janela de oportunidades, 5 domínios do desenvolvimento importantes para serem observados e avaliados, tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar. Vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que são os pré-requisitos, né? O período da pré-alfabetização, o que a gente está falando, que tem relação com o desenvolvimento infantil. Um pouquinho também sobre a importância de avaliação neuropsicológica nos casos dos atrasos, tá? Hoje essa live é dedicada aos pais de criança pequenininhos, aí até os 6 anos de idade, e aos professores de educação infantil. Seja muito bem-vindo a esse encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Targino, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia infantil. Aqui no consultório eu atuo com avaliação neuropsicológica e reabilitação. Com a avaliação eu contribuo com os profissionais para a conclusão de um diagnóstico, para a gente poder definir aí estratégias assertivas, tanto para reabilitação quanto para adequação curricular, adaptação pedagógica. Sejam bem-vindos, beijo, beijo, vamos embora então? Eu vou pedir uma gentileza, se você puder aí chamar mais amigos, chamar professores, chamar amigos, colegas para participar, tá bom? Você que está assistindo gravado, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Quem já está aqui comigo, me faz a gentileza, tá? Hoje eu não coloquei o microfone, né? Vamos fazer sem para ver se tá ok. Som tá bom? Tá dando para ouvir? Vou esperar vocês me responderem. Novamente, muito obrigada para quem está aqui comigo. Bora, bora? Então vamos lá. Só vou esperar vocês me dizerem. Só uma pessoa me diz se está me ouvindo bem, se está tendo problema de som, para a gente começar. Tá me ouvindo bem? Sim? Ah, beleza, Kelly. Muitíssimo obrigada. Então vamos lá, gente. Eu falei com vocês nos stories, né? É um assunto que demanda muito tempo. A minha proposta, né, tá vindo com vocês aqui. Nós estamos numa jornada, ótimo. Nós estamos numa jornada falando sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje a gente vai trazer mais um assunto que é sobre o desenvolvimento infantil, sobre os marcos de desenvolvimento, tá? Não tem como a gente aprofundar muito, mas eu tento, né, nesses nossos encontros, fazer o máximo de informação para que você depois busque de uma forma mais aprofundada, ok? Então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar sobre marcos do desenvolvimento, tá? Vou trazer para vocês os 5 domínios, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode colocar aí, e aí no finalzinho eu vejo se tem perguntas e trago as respostas, tá? Eu sempre gosto de justificar para vocês o motivo que faz eu vir aqui e em que momento, né? E chega um momento que a gente tem que falar sobre desenvolvimento típico para a gente poder entender o atípico, né? Mas de certa forma eu sempre venho aqui falar do que está fora da curva, né? Então hoje também eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje eu não vou falar exatamente o que é esperado, porque é uma coisa muito grande. O que eu trago para vocês nesses encontros é os conceitos. Eu acho extremamente importante. Quando você entende o conceito, seja mãe, seja professor, é muito mais fácil ou é muito mais assertivo você, no seu dia a dia, tanto como mãe quanto professor, conseguir ajustar aí as suas práticas ou até conseguir observar melhor, tá? Então hoje eu trago o conceito, né? A proposta das minhas lives sempre é o conceito, baseado sempre, né, em conhecimento científico. A minha base de trabalho é neuropsicologia. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os marcos de desenvolvimento. A literatura, ela divide em 3, né, períodos da infância: primeira infância, segunda infância e terceira infância. Hoje eu não vou trazer essa proposta da divisão, mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, é claro, né, que a gente vai se desenvolvendo sempre. Nosso cérebro, ele é maravilhoso, ele sempre está em desenvolvimento. A neuroplasticidade está aí para nos provar isso.
Mas hoje a gente vai focar nos marcos de desenvolvimento daquela criança até 6 anos de idade, ok? O que a gente percebe que é recorrente, né? É sempre alguém falando pra gente que a criança não tá atrasada, que a criança tem o seu tempo, que uma hora vai falar. É muito comum os pais que estão aqui comigo, né? Você também era assim, depois você falou. E aí, esse tipo de fala, quando é de uma pessoa, né, que não entende muito, não tem muito conhecimento, é até válido. Mas quando a gente está falando, quando essa fala vem de profissionais que trabalham com criança, com desenvolvimento, essa fala não pode acontecer. Em alguns momentos até eu entendo, né, que às vezes o professor, né, vamos falar do professor, ele traz essa questão, cada criança tem seu tempo, vamos respeitar esse tempo dela. Eu acho que é muito mais para acalentar o coração da mãe que já está angustiado do que propriamente dito é isso, tá? Mas se eu preciso partir do seguinte princípio, se tem essa fala, a gente precisa trazer um pouquinho mais de conhecimento, tá? É claro, quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, a gente está falando que existe, né, que eu vou falar com vocês hoje, a janela de oportunidades. Existe uma fase, existe um tempo para aquela habilidade ser desenvolvida. Passou esse tempo, é atraso. É atraso, tá? O que é muito comum a gente ver é o atraso na fala. Muito depois de um certo tempo que a família vai recorrer a uma avaliação para verificar isso, tá? Mas vamos seguir o meu script? Estamos comigo, né? Hoje uma mãe brincando comigo, que eu postei papel e caneta na mão, ela tirou uma foto e falou assim, caderno e caneta na mão. Aí ela falou assim, Ju, eu vou sair já dando palestra sobre esse tema. Eu falei, ótimo, o objetivo é esse, né? Compartilhar conhecimento para transbordar em qualquer lugar que a gente for, tá? Vamos lá. Eu quero apresentar para vocês, eu anotei meu script aqui para eu não me perder, nós vamos falar sobre os marcos de desenvolvimento, de uma forma bem simples, tá? O que são esses marcos de desenvolvimento? Eu vou voltar a falar com vocês. São marcos de desenvolvimento, um período que a criança precisa desenvolver determinadas habilidades e aperfeiçoar de acordo com o estímulo que ela recebe. Simples assim. Então, vocês têm que entender o seguinte, quando uma criança nasce, né, quando nós nascemos, a gente vem com o cérebro, né, com uma estrutura cerebral, ela completamente apta, estruturada para se desenvolver. Mas ela não se desenvolve sozinha, ela não se desenvolve de forma espontânea. Ela precisa do ambiente. As áreas já estão aqui, ó, preparadas, prontas, né? É claro, quando a criança vem com alguma questão física, a gente vai fazer, né, os exames, vai analisar. Mas, de forma geral, o nosso cérebro, a criança quando nasce, esse cérebro já está pronto para receber esse estímulo. E aí é que mora a grande questão quando a gente fala de um atraso. Porque se essa criança, ao receber estímulo, né, de uma forma adequada, tanto família quanto escola, e essa habilidade não está se desenvolvendo dentro deste período, dessa fase, sim, a gente está falando de uma criança com atraso que tem que avaliar, fazer um plano de intervenção para ver se esse atraso ele diminui e assim se iguala a outras crianças. Feito isso, não tem mais atraso, ela se igualou nessa fase, essas habilidades dentro dessa fase, ok, segue vida. Só que a neurociência, os estudos da neurociência já nos mostram que crianças hoje, tá? E aí a gente está falando de crianças já no período de alfabetização, de 1º ano, 6 anos de idade, que 6, 7, 8 anos, vamos para, né, um pouquinho mais para frente, que estão apresentando dificuldade de aprendizagem. Você vai olhar o passado dela, é uma criança que teve sinais de atraso e que não foi observado, ou foi observado e aí aquelas inferências, né, familiares, é assim mesmo, vai melhorar, vamos esperar um pouquinho. Não aconteceu, essa intervenção não foi feita e a janela de oportunidade daquele momento não foi preenchida. E aí a gente sabe que para recuperar uma habilidade exige intervenção.
Exige muito trabalho em cima, porque aquele momento propício, o momento aquele cérebro, ele estava mais absorvente, né? Ele absorvendo mais essas informações para ser estimulado e adquirir essa competência, não foi. Eu poderia terminar essa live agora só com isso, né? Para vocês entenderem. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ok? Estamos indo bem? Gente, quem chegou aqui agora, nós estamos falando sobre os marcos de desenvolvimento. Eu vou compartilhar com vocês 5 domínios do marco de desenvolvimento. Vou falar um pouquinho, né, sobre as habilidades pré-alfabéticas, né? Vou falar um pouquinho da avaliação neuropsicológica, a gente fecha, tá? Mas eu deixei para os professores também umas 8 sugestões para fazer observação, tá? Podemos? Estamos ok? Ok. Então vamos lá. Então, os marcos de desenvolvimento de uma forma bem superficial para vocês entenderem exatamente isso. Eu trouxe quero trazer uma questão aqui com vocês, né? Quando a gente fala assim, a criança é um transtorno, né? A gente sabe que os transtornos do desenvolvimento existe, né? A hereditariedade, né? Muitas vezes o pai ou a mãe possui e passa esse gene para a criança. Só que a epigenética vai falar para a gente o seguinte, que o ambiente, ele tem um potencial para minimizar ou reverter essa questão genética. Olha que barata, né? Essa questão da hereditariedade. Ele pode, né, silenciar determinados genes, que seria o que, de que tipo? Da desatenção, da hiperatividade, né? Dessas dificuldades, o ambiente ele consegue silenciar de tão importante que é esse ambiente, tá? Ok? Podemos? Os estudos também nos trazem que os 3 primeiros anos, tá? Que é considerada a primeira infância, igual eu falei com vocês, é crucial para a gente observar esses marcos de desenvolvimento, tá? A gente entende que nesses 3 primeiros anos, né, é um cérebro potente, é um cérebro com muitas conexões, é um cérebro que está mesmo igual uma esponjinha, né? Vocês percebem que a criança, parece que de uma semana para outra, ela adquiriu muitas habilidades. É esse cérebro maravilhoso que tem essa capacidade, mas ela precisa ter esses estímulos. E a gente percebe que nesses 3 primeiros anos, né, a importância dessa estimulação, de observar os marcos de desenvolvimento, que podem, né, se não observados e feita essa intervenção adequada, podem acarretar problemas futuros, né, até na vida adulta. Ok? Estão comigo? Ok? Essas janelas de oportunidade, eu quero que vocês entendam isso, tá? Ela tem um momento que ela encerra. Por isso que a gente não pode falar que cada criança tem seu tempo. Não existe cada criança tem seu tempo. Quando a gente vai fazer avaliação, existe quando a gente avalia, né, velocidade de processamento. Aí sim a gente percebe que aquela criança tem uma velocidade abaixo do esperado para, né, ao receber a informação, ela ter uma execução. É diferente do que eu estou falando com vocês, tá? Não tem nada a ver com os marcos de desenvolvimento. Marcos de desenvolvimento são fases que a criança tem que adquirir uma habilidade e aperfeiçoar do simples para o mais complexo. E esse processo tem o que chamamos de janela de oportunidade, que ela vai se encerrar. Ju, vamos trazer o exemplo, né, que a gente vivenciou há pouco tempo, a pandemia. Várias crianças chegando aqui no consultório com atraso de fala. E aí entrou aquela questão de, tá dando espectro autista, não é, estimulação, não é, celular, não é. E de fato a gente percebe que muitas crianças que nasceram nessa época, ou estavam nesse período aí de 1, 2 anos, que ficaram dentro de casa, com seus pais trabalhando, a criança só no celular, que eu vou falar sobre ele lá pra frente, percebeu sim claramente esse atraso significativo, não só na fala, mas em outros, motor. E essa criança vem agora, depois dessa pandemia, né, para a escola, uma criança totalmente atrasada. E aí sim, iniciou essa intervenção, esse trabalho todo, e aí umas crianças conseguiram se igualar e outras não. Essas que não se igualaram, que a gente tem que olhar bem mais a fundo, de olho mesmo, tá? Dando check mesmo em cada competência. Beleza?
Ok, estou indo muito rápido. Estamos em tranquilo? Ah, chegou! Chegou, senhor! Seja bem-vindo. Beijo grande. Vamos lá. Seguimos? Podemos? Vamos falar um pouquinho agora sobre... Eu já falei sobre marcos de desenvolvimento, janelas de oportunidade. Vamos entrar aqui nas habilidades pré-alfabéticas. O que que elas são? Professores estão chegando aqui, então vamos lá. O que são essas habilidades pré-alfabéticas? De uma forma bem simples, tá? É a capacidade dessa criança, tá? Ela precisa desenvolver habilidades básicas, ó. Ela precisa desenvolver habilidades básicas para a sua alfabetização. Simples, né? E isso tem que acontecer até os 6 anos de idade. Eu comecei a live falando para vocês que hoje, muitas escolas estão apresentando que os seus alunos estão com dificuldade escolar, correto? Mas você vai fazer, né, vai puxar lá atrás, essa criança já tinha atraso no seu desenvolvimento motor, linguístico. O que está acontecendo hoje é simplesmente uma sucessão de atraso que esse cérebro foi correndo, tentando correr atrás e chegou no momento da alfabetização. Ele não está pronto para alfabetizar. Por quê? Porque ele não tem as habilidades pré-linguísticas, tá? Então, caderno e caneta na mão, porque agora quem tiver interesse vai ter que anotar, tá? E depois assiste essa live de novo para poder anotar o que a gente está falando, tá? As habilidades pré-linguísticas, vocês precisam entender que elas não são adquiridas de forma espontânea. E isso, gente, aí agora eu quero falar com os pais, tá? Porque a escola é um ambiente estimulador, eu sou super a favor de criança ir para a escola um pouquinho mais cedo, porque a escola, educação infantil é a coisa mais linda que existe, né? Quem concorda, bota um sim aí que a educação infantil é o máximo. Por quê? Porque em casa a criança, ela não tem todas as competências desenvolvidas dentro de casa, né? É outra vibe, é outra questão. E a escola, a educação infantil, ela tem todo esse trabalho voltado, né? Então ela não acontece de forma espontânea. O que a gente, né, lá na pandemia, achou que essa criança, ela tá ali quietinha, ela tá com o celular e uma hora vai, né, desenvolver as habilidades. E não vai, porque ela precisa do ambiente, ela precisa do eu, de você, para estimular essas competências pré-alfabetização, né? Aê, não tô fazendo feio não, hein? Não sou professora. Eu conto muito com os meus amigos professores que me ajudam, né? Então vamos lá. Então o que seria isso, gente? Agora eu falo com as mães, mas também com os professores de educação infantil, tá? Quando a gente vai falar de habilidades pré-alfabéticas, nós estamos falando o quê? De toda a competência de habilidade que essa criança precisa ter, ok? Começando o princípio o quê? Motor. Esquema corporal, não é isso? Ela precisa ter esse esquema corporal, porque o corpo dela, ela vai aprender através desse movimento do corpo, ok? E também a lateralidade. Ela tem que ter noção do que é direita, esquerda, não é isso? Até pro corpinho dela. Por isso que a educação infantil é tão bonitinha, né? Porque trabalha isso com as crianças. Aonde, Ju? Na música, né? Na rodinha. Isso é extremamente fantástico para as nossas crianças. Percepção. Gente, fica comigo aqui, porque depois eu vou falar de uma coisa muito importante. Percepção visual. Pois é. As crianças que estão chegando aqui, os pequenininhos, é uma habilidade muito prejudicada. É impressionante. Percepção visual. O que é percepção visual? É se ela tem noção de tamanho, grande e pequeno, né? De peso, leve e pesado. De posição. Em cima, embaixo, do lado, não é isso? Perto, longe, atrás, na frente. Tem a escalidade que eu aplico com as mães, né? A escala de desenvolvimento na perspectiva dos pais, mas eu aplico a Bailey também, né? Que é um teste de
até 3 anos e meio para desenvolvimento infantil. E quando você vai perguntar para as mães não conseguem me dizer se a criança tem noção dessa percepção visual. E aí a gente vai na escola, né? Para a escola me falar. E isso, eu falei com vocês, não é uma forma espontânea de aprendizagem. Precisa do eu e você, para estimular isso, gente, tá? Então isso é importantíssimo. Por quê, Ju? Porque lá na alfabetização, os professores que estão aqui vai exigir disso, vai exigir essa habilidade dessa criança, né? E o que acontece muito? Muitos casos, me corrigem, professores, se eu estiver falando abobrinha. Quando eu vou nas escolas, os professores falam muito, né? Que o primeiro ano, às vezes até o segundo, parece que tem que estar habilitando essa criança para aquilo que deveria ser aonde? Lá na educação infantil. Sim ou não, gente? Quem continua comigo aqui me diz, não é isso que acontece? Vocês não percebem que essa criança não está dando conta? Extremamente importante, isso é sinal. Então, assim, eu falo com... Ok, obrigada, Camila. Eu falo isso para os pais. Ju, mas como eu vou saber? Depende de você. Precisa trazer este conceito para a sua casa, tá? Trazer esse conceito para a gente ver se a criança ela tá com as habilidades pré-alfabéticas pronta, né, para poder alfabetizar. Vamos seguir aqui que eu anotei. Coordenação motora. Falei com vocês no início, tanto a grossa quanto a fina. A fina é importante, tá? Nós vamos falar de comportamento adaptativo lá na frente e a gente percebe que crianças não amarram o cadarço, as crianças não abotoam, né, a blusa, não fecham o casaco com o zíper, não conseguem comer sozinho. Lá na educação básica, na educação infantil, vai exigir dele a motricidade fina, né? Cortar um papel com a tesoura, fazer um traçado. E lá na educação, na alfabetização, vai exigir o quê? Pegar o lápis, fazer toda a tarefa que vai exigir essa motricidade fina dela. Então, tem muitos casos que os pais não estão percebendo que essa criança está com prejuízo nessa competência, que daqui a pouco eu vou falar dos domínios, tá? Eles sofrem junto conosco. Verdade, verdade, verdade. Ok? E aí, por que eu passei por tudo isso? Porque essas pequenas habilidades que não estão bem desenvolvidas vai apresentar dificuldade em 3 áreas da alfabetização: leitura, escrita e raciocínio matemático. Pois é. Ju, por que você está falando isso? Porque essa live hoje eu preciso passar uma mensagem para vocês, a gente vai continuar. Mas ela tem que passar uma seriedade em relação à nossa infância. Seriedade mesmo. Porque a base é aqui. Por que eu falo isso? Eu falo tanto para os meus queridos colegas professores, quanto para as famílias. Porque mesmo tendo escola engajada, professor engajado, né, de todas as dificuldades escolares que vocês passam, trazem esse conceito para a família, que é difícil, que muitas famílias não aceitam, né? Em contrapartida, ainda a gente vê colegas que não conseguem perceber isso e tomar essa propriedade. Então, quando eu venho aqui, eu falo para você, colega professor, que ainda não tomou essa propriedade de conceito. Estou compartilhando um pouquinho com você, para que você, porque você, professor de educação infantil, é fundamental para os próximos anos dessa criança no ambiente escolar. Quem não concorda comigo, tudo bem, mas eu tenho certeza que tem muito professor aqui que vai concordar. Sabe? É olhar no olho, ali é a lupinha, para que já ali, apresentando qualquer sinal de atraso, independente do domínio, vamos fazer intervenção. Encaminha para o profissional, vamos fazer... Ah, mas ele é muito pequenininho.
Vai fazer o que lá com 2, 3 aninhos? Vai habilitar ele para essas habilidades pré-alfabéticas que estão em atraso, para quando chegar na alfabetização, essa criança deslanchar. Se de tudo a gente verificar numa avaliação que ele tem um transtorno, é uma barreira, vai fazer a intervenção mais adequada. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Essa importância deste momento, das observações dessa criança até os 6 anos de idade? Posso continuar? Posso? Posso? Então vamos lá. Assunto celular é muito delicado, né? A gente sabe aí que ele entrou na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, ele deixou de ser só um instrumento para falar com outras pessoas, ele se tornou o nosso instrumento de trabalho. Então, muitas das vezes a gente está no celular a trabalho com o nosso pequenininho do nosso lado. Mas eu preciso passar para vocês por que vocês escutam tanto falar que até 2 anos, 0 de tela. Aí a gente fala, aí a mãe do outro lado fala assim, não tem como, é impossível, porque só assim que ele fica quieto. Então eu vou compartilhar com você os prejuízos do celular. Por quê? Baseado em quê? Que você escuta falar sobre não pode o celular até os 2 anos. Eu até estendi um pouquinho mais, mas 0 tela. Por conta do que a gente vai ver a partir de agora, dos domínios. Mas eu já adianto para vocês, eu falei aqui para vocês, né, que os professores sabem, né, estou compartilhando com os pais que ainda não sabem, sobre habilidades pré-alfabéticas. E uma delas é percepção visual. Tamanho, peso, posição. O celular, o que ele faz? Ele oferece isso? Ele oferece essas habilidades? Não. O celular tem a função de limitar o mundo da sua criança. E só vai reduzindo. Vocês entenderam? Uma criança que não consegue montar um quebra-cabeça correspondente à idade dela, a gente está falando de percepção visual, percepção visoconstrutiva. Se ela é uma criança totalmente do celular, essa habilidade não vai ser desenvolvida na janela de oportunidade. E ela vai acarretar o quê? Prejuízo. Tá tudo bem o celular. Ju, não tô aqui falando, né, que você tá errada. Eu entendo o que o celular representa na sua vida enquanto mãe, de boa. Só que existe um efeito causa e efeito a respeito desse uso do celular, ok? Podemos continuar? Podemos? Ótimo! Podemos? Prevenção é tudo, isso aí. A gente está entrando numa fase, né, que eu percebo mais mães tendo essa consciência, profissionais tendo essa consciência, né, mas ainda é uma formiguinha, né? E a gente vai trazer isso para a importância desse professor de educação infantil, né? Eu quero aqui trazer que o professor, né, minha função aqui, é que toma propriedade desses conceitos. Na escola aprendeu aquele superficial. Eu estou tentando aprofundar um pouquinho mais, eu não consigo mais a fundo. Quem quiser vai ter a capacitação que vai fazer comigo, tá? Gente, vamos falar dos 5 domínios? 5 domínios, para quem nunca ouviu falar. 5 domínios do marco de desenvolvimento. Coloca para mim, fazendo um favor, nunca ouvi falar, não, sim. Para quem já ouviu falar sobre os 5 domínios do marco de desenvolvimento, põe sim. Quem nunca ouviu, põe não. E tá tudo bem, tá? Quem falar não, está tudo bem. Está aqui justamente para aprender. Vou esperar vocês. Já ouviram falar sobre 5 domínios dos marcos de desenvolvimento? Deixei até colinha hoje lá nos stories. Sim, não? Os tímidos? Alguém aqui comigo? Podemos então? Então vamos lá. Quando a gente vai avaliar uma criança, observar em cima dos marcos de desenvolvimento, a gente vai olhar domínios. Domínios, beleza.
Começando pelo motor, né? Então vem comigo. Nós temos 5 domínios, tá? Caderno e caneta na mão. Nós vamos falar sobre domínio motor, que é dividido entre motricidade ampla e fina, ok? Também nós temos o domínio da comunicação e linguagem. Nós vamos dividir em comunicação e linguagem expressiva e comunicação e linguagem receptiva. Beleza? Tá anotando aí? Um outro domínio importantíssimo, cognitivo. Domínio socioemocional. A gente também avalia desde pequenininho. E por último, o domínio de comportamento adaptativo. Quem esteve comigo na live sobre transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Hoje vocês conhecem como DI, também avaliamos comportamento adaptativo. Que nessa live do transtorno do desenvolvimento intelectual, eu só falei sobre comportamento adaptativo, que a gente consegue verificar o atraso logo pequenininho, e esse atraso não caracteriza o transtorno, mas ele entra como o quê? Atraso global do desenvolvimento. Olha a importância da gente observar e avaliar comportamento adaptativo. E eu anotei aqui bem específico, porque eu vou pedir ajuda dos professores de educação infantil sobre como observar comportamento adaptativo. Porque mês que vem eu começo a visitar as escolas de novo e tem uns aqui que eu vou aprofundar. Vamos lá? Podemos ir? O domínio, tem uns que eu vou passar um pouquinho mais rápido, tem outros que eu vou mais aprofundar, tá bom? Então, o domínio motor, né? O primeiro aprendizado da criança, ele é sensório-motor. É aquela criança que coloca tudo, né, na boca, ela começa a dar os seus primeiros movimentos, e a gente começa já a observar como que tá esse motor, né? O primeiro momento ela precisa, né, deixar a cabecinha mais durinha, depois ela começa a arrumar um jeitinho para poder virar, depois ela vai arrumar um jeitinho para poder sentar sozinha, até que ela comece a perceber que ela, para resolver um problema, muitas vezes para pegar um brinquedo, ela vai ter que se locomover, então ela usa o engatinhar, depois ela percebe que é possível ela ficar em pé, até que ela comece a dar os seus primeiros passinhos, depois correr e deixar a mãe doida. Nós estamos falando dessa motricidade ampla, tá? Quando ela usa os grandes músculos para interagir com esse universo. É a criança que depois ela começa a descer e subir escada usando o apoio. Depois ela já não usa mais. Então, assim, a parte motora da criança, ela começa do mais básicozinho para chegar até um nível mais complexo. E a gente percebe que tem muita criança que, ao chegar nessa idade da alfabetização, aí com seus 7 e até criança com 8, um grande prejuízo nessa motricidade ampla, ok? E a gente, como a gente dividiu a motricidade fina, né? Quando você fala fina, você pensou logo naquele movimento de pinça, né? Com certeza, que é o que mais a gente fala. Essa motricidade fina, a gente espera na criança essa firmeza das suas mãos, né? A gente busca que ela consiga realizar tarefas que exigem esse movimento simples da motricidade, que lá na educação infantil vai exigir o quê? Né? O desenho, o corte e colagem, o cortar tesoura, não é isso? Então ali você já percebe como que está essa motricidade fina dessa criança, tá? E para os pais pequenininhos que estão aqui, né, criança aí a partir de 1 ano e 6 meses, a gente tem que observar essa motricidade fina no simples pegar do brinquedo, né? Ela tem firmeza no brincar, no pegar desse brinquedo, ela tem o que a gente chama de olho-objeto, né? Ela consegue pegar o objeto e olhar para esse objeto. Chega um momento que a criança ela começa a brincar, né? Ela precisa ter essa capacidade de trocar o objeto de uma mão para outra. Ela faz isso, você também tem que avaliar, tá? E aí chega um momento, às vezes, que a mãe, ao perceber, né, que a criança é um pouco mais lenta para comer, começa a interferir nesse desenvolvimento da criança. Aonde a idade que ela deveria estar utilizando os talheres
Começando com a colher, depois com o garfo, né? Utilizando a própria espátula para passar, às vezes, aí o seu alimento. E às vezes a gente, como mãe, está cortando essa parte dela. E quando a gente vai avaliar comportamento adaptativo, é extremamente importante saber se ela faz. Porque não é se ela é capaz, é se ela faz. Ok? Falamos de motricidade fina e ampla, que a gente também precisa avaliar, tá? Observar os pais. Aonde, Ju, eu posso observar isso? Na brincadeira. Observa na brincadeira se ela tem essa capacidade motora, tá? O que a gente percebe muito, eu falo aqui no consultório, né? E quando eu vou na escola eu pergunto. Ela tem a capacidade de perceber que tem os brinquedos espalhados? Ela se desvia dos brinquedos ou ela sai pisando e atropelando? Check, observa, tá? Isso sozinho não é nada, mas é alguma coisa, porque isso, com certeza, outras coisas ela não consegue fazer também. Então, a gente também avalia e observa essa motricidade grossa e fina, ok? Estamos indo bem? Posso continuar para a gente falar sobre o domínio da comunicação e linguagem receptiva e expressiva? Sim? Posso começar? Estão indo? Vamos lá então. Então vamos falar sobre esse domínio extremamente importante. E é curioso porque a gente só percebe que está em atraso esse domínio, né? Porque você, né, a gente espera que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas e ela não solta as primeiras palavrinhas. Aí sim, aí começa a... Não adianta, né? Vem da família primeiro, né? É assim mesmo. Dá, né? A primeira... Como que é? É a primeira água, né? A primeira chuva do ano, com casca de ovo, aquela coisa toda. Mas depois vai vendo que essa criança, de fato, ela não está falando ou falando com dificuldade. É o primeiro atraso que as pessoas conseguem ver. Só que a parte motora também já estava com dificuldade. Porque a fala, não sou fono, mas a fala, né, o ato de falar, ele é motor. Quando a gente vai avaliar a praxia é motora. Eu vou falar com vocês hoje sobre isso. A fala é motora. E com certeza a criança, na parte motora dela, ela apresentou sinais de atraso. Que fez o quê? Se prolongou para os outros domínios cognitivos. A linguagem é uma delas, tá? Perfeito? Eu vou dividir aqui de uma forma rápida e simples, tá? Sobre essa diferença da comunicação expressiva e receptiva, tá? A primeira linguagem, assim, se a gente for poder separar, gente, as coisas acontecem dinamicamente, tá? Do cérebro, mas hoje a gente tá fazendo uma forma didática. Então, se a gente for fazer uma forma didática, a comunicação, a linguagem de comunicação expressiva e receptiva, a primeira a se desenvolver é a receptiva. O que é a receptiva, né? É a capacidade da criança compreender o que a gente está pedindo. Ela não precisa ainda começar a falar, ela precisa compreender. Quando a gente vai fazer avaliação para criança com hipótese de autismo, a gente tem que avaliar o quê? Se ela atende comandos. Se ela não atende comandos, a gente está avaliando essa comunicação, linguagem receptiva. É o quanto ela compreende dos pequenininhos o som. Eu tenho certeza que tem mãe aqui que sabe que a criança, quando escuta o som da chave, às vezes é o papai que está chegando, não é isso? A criança fica toda agitada. E ainda compartilha atenção com você, porque ela olha para você, ela olha para a porta, ela solta um sorriso, essa é a parte socioemocional dela. E o que acontece? Ela está compreendendo que esse som é a chegada do papai. Muito legal, né? E também, quando você está trabalhando, observando essa competência da receptiva, é se ela compreendeu o que você pediu, tá? A expressiva já parte dela. Deixa eu voltar na receptiva, que também não é só comando.
A linguagem receptiva é também o quanto a criança entende os símbolos, os sinais, a comunicação não verbal. A expressão no rosto, se ela entendeu, né, o que você está querendo dizer. Essa leitura que a criança faz parte do princípio dessa comunicação receptiva. A comunicação expressiva parte dela, né? Essa capacidade dela se expressar, utilizando a fala propriamente dita ou outras formas de se comunicar que não verbal, como a não verbal. Gestos, apontar, gesticular. Quando a gente vai avaliar crianças com atraso na fala, que pode estar dentro do espectro autista, a primeira coisa que a gente faz é avaliar os pré-requisitos da fala. Uma delas é se ela faz o quê? O que a gente faz? Se ela aponta. Tudo bem, Ju, ela não falar. Tudo bem não, né? Ok, ela não fala. Agora vamos fazer os pré? Ela aponta quando ela quer alguma coisa? Isso é linguagem de comunicação expressiva. Ela usa gestos, então, para demonstrar para você o que ela quer? Ju, minha criança não faz isso. Opa, check. Nós estamos falando de uma competência que está em atraso. O motivo, não sei, vamos ter que investigar. Isso serve para os pais que estão aqui comigo, quanto para os professores de educação infantil. Neste domínio, eu preciso do professor de educação infantil observar. Ele sabe, porque vocês sabem, só que eu percebo a dificuldade em passar para a sua equipe, para, às vezes, o orientador, para a família. Eu quero trazer esse conhecimento para você. Observou essa criança, essa janela da oportunidade da linguagem já passou, ela está com atraso mesmo. E, além disso, ela não faz esse uso de gestos para ter essa comunicação expressiva. Vamos investigar, vamos trazer essa família, vamos conversar. Ok? Dúvida? Podemos? Estou indo muito acelerada, eu sempre fico preocupada com isso. A gente vai entrar aqui no domínio cognitivo, tá? Domínio cognitivo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? O domínio cognitivo Vamos entender primeiro o que é cognição? O que é cognição? É um conjunto de habilidade, tá? Que a criança vai adquirindo desde o seu nascimento e se aperfeiçoando à medida que ela é estimulada, ok? Dentro desse conjunto de habilidades cognitivas, existem vários que a gente precisa observar, tá? Vai anotar? Vou falar, hein? Beleza? Então, o domínio cognitivo, quando a gente vai observar e avaliar, nós estamos falando de processos de memória, processos de atenção, nós estamos falando de funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar, executar, organizar para uma meta. Essa é a função executiva, tá? Linguagem também faz parte do cognitivo. Percepção visoespacial. Opa! Faz parte do domínio cognitivo? Percepção visoespacial e visoperceptiva? Sim. E eu falei para vocês lá no início, para quem chegou agora, vai ficar gravada a live, depois dá uma olhadinha lá, tá? Sobre esta habilidade que é exigida, não é isso? Lá no período de pré-alfabetização, que vai ser cobrada no período de alfabetização. Tá vendo como as coisas vão ficando bem amarradinhas? Então, essa parte cognitiva da criança até os 6 anos de idade, a gente tem que estar no olho, observando, para ver como que está, tá bom? Ok? Praxia, falei um pouquinho, né? O que é praxia? Nossa habilidade relacionada ao quê? A um ato motor organizado. Organizado. Porque tem criança que vai utilizar essa motricidade ampla de uma forma desorganizada,
que não consegue executar e que não tem eficiência. Quando a gente está falando de praxia, essa habilidade de realizar um ato motor organizado, com um propósito. Ju, me dá exemplo. Ok. Simples riscar. A criança, quando pega o giz, né, e risca uma folhinha, ela está começando, né, na forma bem básica, bem simples, esse ato, né, de desenhar essa motricidade. E depois, o que ela vai fazendo? Ela vai aperfeiçoando esse traço, né? As mamães aqui, quem nunca recebeu aquele desenho do filho, né? Primeiro é um tracinho, ou aquela bolinha, e falando, mamãe, é você. Quem nunca recebeu, né? Aí você fala, nossa, que linda aquela bolinha. E aqueles tracinho, né? E à medida que ela vai entendendo, a noção corporal, que eu falei também aqui hoje, tá? Essa noção corporal de, um olhinho é do ladinho, o rosto é redondo, né? Assim, a criança não começa assim, ela começa a perceber esse mundo, percepção visual, e ela começa a trazer, ela representa através de um desenho. O rostinho da mamãe é redondo, um olhinho do lado do outro, embaixo tem o nariz, a boca, do lado a orelha. Ela começa a ter essa percepção corporal, começa a transferir para este desenho. Tem criança que não consegue fazer isso. E isso é pré-requisito. A gente tem que observar isso, ok? Crianças para cortar, né? Primeiro ela começa a cortar torto, depois você começa a alinhar. Aonde você quer chegar com essa criança para ela poder efetuar de certa forma, de uma forma eficaz, este movimento? É que ela depois começa a cortar com as curvas esse desenho, correto? Encaixar forma também. A gente avalia essa praxia, se ela consegue encaixar nas formas, das formas mais simples até as mais complexas. O que são essas complexas? Eu não tirei, tá aqui tá aqui embaixo. É aqueles encaixes que exige que a criança faça uma rotação, um movimento. Tá exigindo dela uma habilidade que chama função executiva, que é flexibilidade cognitiva. Não conseguiu assim? Flexibiliza para poder encaixar, ok? Crianças com dificuldade de montar quebra-cabeça têm às vezes essa dificuldade de percepção visual, visoconstrutiva e da praxia. Vamos lá, gente. Então, estamos ainda no domínio cognitivo. Memória. Vou ler para vocês. A habilidade da gente receber o estímulo, armazenar essa informação e executar, ok? Isso já começa desde o pequenininho. Eu não falei do bebê? Quando escuta a chave, ela já lembra, ela tem já registrado na cabecinha dela, aquela chave, ela sabe que é o papai, tá? Quando você vai brincar com a criança e você esconde um brinquedo, ela já sabe que aquele brinquedo já foi escondido naquele lugar, então ela já olha, a primeira coisa que ela faz, ela olha para aquele local que você escondeu a primeira vez, é memória. Atenção, função executiva, tá? A função executiva aqui, eu gosto de dar o exemplo daquelas crianças que quando perde, deixa o brinquedo assim, debaixo do sofá, né? Ela planeja como que ela vai pegar, resgatar aquele brinquedo, né? De uma forma organizada. Os pequenininhos, desde novinho, já desenvolvem essa função executiva e vai se aperfeiçoando. Então, vocês têm que avaliar, observar muito. Criança no espectro autista tem uma dificuldade enorme nessa função, principalmente a flexibilidade. Com 3, 4 aninhos, aquela criança que se desregula, que fica irritada na sua sala de aula, tem que saber se essa competência está prejudicada ou não, tá? Podemos ir? Percepção visoespacial, que é a habilidade de processar informação visual em relação à sua orientação espacial, tá? E eu vou completar aqui o seguinte, motricidade, com essa percepção visoespacial. Sabe aquela criança que, eu vou sentar naquela cadeira.
e ela sai correndo. E quando ela chega na cadeira, ela não consegue sentar, ela cai, ela esbarra. Tá lembrando de uma criança aí, né? Pois é, tem que observar se ela consegue ou não. Muitas das vezes ela leva o nome de desatenta, desastrada, não é isso? Mas como que tá esse domínio? Como que está essa percepção visual dela? Como que está essa motricidade? Como que está esse raciocínio em que o espaço e o outro? Isso tudo, gente, é pequenininho. Não fica esperando das crianças depois dos 6, 7 anos, não. Porque isso que eu estou falando para os pequenininhos. Até os 6 anos de idade, essa habilidade, essa competência já está bem desenvolvida. Se não, a gente tem que observar se a gente está falando de atraso, a gente vai ter que fazer intervenção ou se está associado a algum transtorno do neurodesenvolvimento. Ok? Podemos? Então, ó, recapitulando, quem chegou agora, vai ficar gravada a live. É uma live que eu tentei trazer bem aprofundada, mas não tem como aprofundar mais, não fica muito extensa. Mas nós já passamos por o que são marcos de desenvolvimento, check. As janelas de oportunidade, check. Trouxe para vocês, né, a importância das habilidades pré-alfabéticas da criança antes dos 6 anos de idade. Para que ela chegue aos 6 anos de idade no período de alfabetização, dando conta do que vai ser exigido dela. Essas habilidades pré-alfabéticas, elas não são espontâneas, ela precisa da estimulação. Pais, escola, tá? Estamos agora falando dos 5 domínios do desenvolvimento. Passei com vocês o motor, fino e grosso, né? Passei por vocês comunicação e linguagem expressiva e receptiva. Dei uma passadinha no cognitivo. E agora a gente está indo para o socioemocional. E aqui também vai ter um bate-papo, né, com vocês. Eu recebo muito, e antes de eu entrar na live com vocês, um áudio de uma mamãe querida nossa aqui, falando que a escola fala que os comportamentos da criança é comportamental. Sim, pode ser. Só que eu não consigo fazer essa diferenciação de comportamental. O que é comportamental? Se tudo funciona aqui dentro, é aqui que rege tudo. Eu não espero que uma criança dessa idade tenha comportamentos que essa criança está tendo. Então, para mim, na minha observação clínica, na minha avaliação, essa criança está apresentando uma dificuldade, um atraso neste domínio socioemocional. Eu não estou falando de transtorno, estou falando de atraso. O que deverá ser feito, nós vamos ter que intervir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tomar um cuidado para não falar que tudo é comportamental, tudo que é família que não dá educação, pode ser também, mas aí a gente, de certa forma, está em atraso, então a gente faz a intervenção, orientação parental e se nivela. Tudo é irritabilidade e tudo é frustração. Ele não pode ser frustrado que dá isso. Vamos analisar, vamos observar em que momento, em que contexto, o que está acontecendo para a gente estar falando que essa criança é estilo parental ou não é. Fato é que está tendo um atraso nesse desenvolvimento socioemocional. A gente não espera a gente espera que a criança ela consiga se autorregular, que ela consiga, né, demonstrar o que está sentindo, mesmo que não seja através da fala, mas através de gestos, tá? Então, se está tudo desregulado, essa criança é uma criança irritadiça, uma criança agitada, uma criança que sempre está mordendo a outra criança, que essa criança se explode com muita facilidade. Opa! Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que está acontecendo? Para a gente saber o que ela está precisando, tá? Esse domínio socioemocional tem muita queixa nas escolas. Muita queixa nas escolas. A gente precisa olhar na lupinha. Comportamento adaptativo, nosso último domínio
Tem uma live que eu falei com vocês, mas a gente tem que falar um pouquinho desse comportamento adaptativo. Professores que estão comigo aqui, me acompanham. E as mamães também, tá? O que é esse comportamento adaptativo? De uma forma bem simples e objetiva, tá? É o quão independente e autônomo essa criança é, respeitando a idade dela, e que ela consiga cumprir e entender a sua responsabilidade social. Ok? Vamos de novo. Vou ler. É um dos domínios do desenvolvimento infantil que representa a funcionalidade da criança a partir das suas habilidades conceituais, sociais e práticas. De resumo, significa o quê? O quão independente ela é. E aqui a gente tá pegando muita criança com atraso neste domínio, por N fatores. Tanto ambiente familiar, quanto também desenvolvimento infantil, tá? E o comportamento adaptativo, quando você vai avaliar, existe alguns critérios importantes para você avaliar, tá? Que consiste na socialização. Então, assim, o quanto essa criança, ela tem habilidade, o quanto ela demonstra cooperação. Lembrando que a gente está falando de crianças na faixa etária aí até os 6 anos de idade, tá? Então, quanto que ela tem essa cooperação, quanto que ela respeita os outros, o quanto ela interage socialmente, o quanto ela entende que aquele momento o brinquedo é dela e o brinquedo é do outro. Claro que a gente tem a fase, né, que a gente sabe que a criança, tudo é dela, centralizada, mas não esperamos de uma criança um pouco mais velha. Então, este comportamento a gente tem que observar, tá? Higiene e cuidados pessoais. Aqui a gente tem que falar com bastante com bastante propriedade, tá? Porque é uma das habilidades que mais a gente tem que observar e avaliar na lupinha. O quanto essa criança, ela, na idadezinha dela, ela já se cuida sozinha, ela já tem a sua higiene e cuidados pessoais. Por exemplo, escova o dente sozinho? Ai, Ju, mas eu tenho que ir lá dar um check-out. Tudo bem, mas ela escova? O que é isso? Ela compreende que existe um passo a passo para o ato de escovar o dente? Passar pasta, né? A gente sabe, molha, cada família explica de um jeito, mas ela entende esse passo a passo para escovar o dente? Ou ela tá lá, mordendo o dentinho? Ai, Ju, mas ela sabe, ela é preguiçosa. Será mesmo? Ela já se limpa sozinha? Ela já toma banho sozinha? Ela entende o passo a passo do banho, a importância de lavar as partes, né, do corpo, passar esse shampoo, ela entende isso? Ai, Ju, ela sabe, mas nossa, não consegue, é uma dificuldade, tô atrasada, eu faço por ela. A pergunta é, ela faz ou não? Não se ela é capaz. Porque é desse jeitinho que a gente vai mascarando e chega lá na frente que vai ser exigido mais dela desses cuidados pessoais, né? Ela não dá conta. Mas lá atrás ela já não dava conta das coisas simples, tá? Então essa parte de comportamento adaptativo, cuidados pessoais é importantíssimo, tá? Outro comportamento que a gente tem que observar é o comportamento social. Agressividade, violência, reação à frustração. Quanto que essa criança está apresentando esse comportamento? Tem que avaliar esse comportamento adaptativo. E aí eu falei, né, que eu ia pedir a gentileza dos professores de educação infantil. Né? As crianças passam com vocês na integral, né? Eu sei que tem essa correria, né, de, Ju, não dá para esperar, não dá para avaliar, tem que dar banho rápido. Mas às vezes é neste momento que você consegue observar se essa criança está apresentando um atraso neste domínio adaptativo.
porque às vezes o pai e a mãe falam que faz, mas não faz porque está tendo ajuda. Na escola, você explicou, você ensinou, ela não entendeu, vamos dar uma olhadinha nesse domínio adaptativo. A Ju, ela não almoça na escola. Não almoça por quê? Ah, não tem problema de seletividade alimentar? Ah, não, ela é preguiçosa, quer ficar jogando bola. Sei. Será que não é uma criança que está aí com uma dificuldade de motricidade fina, de comportamento adaptativo? E tá novinha, né? Sempre tem alguém fazendo por ela. É um ótimo momento para a gente observar. E o comportamento adaptativo é pouquíssimo falado. Quando assim as escolas trazem um relato, né, na reunião de pais, eu percebo muito, né, fala muito bem da parte cognitiva, da motricidade, se dá muito bem com os amiguinhos e pouquíssimo, às vezes quase nada, do comportamento adaptativo. Lembra que eu falei com vocês? Tudo começa antes dos 6 anos. O comportamento adaptativo, por que ele é importante ser observado, verificado e avaliado? Porque neste domínio, gente, presta atenção, é neste domínio que a gente sabe que existe alguns transtornos do neurodesenvolvimento. E no início da live eu falei com vocês, atraso global de desenvolvimento para crianças menores, né, de seus 5 anos para baixo, e depois acima dos 6 anos, que a gente consegue corroborar essa informação com o teste neuropsicológico para verificar o coeficiente de inteligência, a gente percebe, né, que essa criança está dentro de um transtorno do desenvolvimento intelectual. Se a gente consegue lá no iniciozinho observar que essa criança não é independente para a idade dela, é totalmente dependente do professor, do responsável, derruba o lanche, derruba a comida, sempre é meio molinha para tomar o banho, sempre quer alguém dando banho, quando você pede para tomar banho sozinha, né, da sua supervisão, por enquanto, ela não aceita, uma dificuldade nesse passo a passo, ali pode estar acontecendo algo que, bem olhado e feita a intervenção, pode mudar esse futuro dessa criança, minimizar. Eu falei para vocês a epigenética, da importância dela, ok? Podemos continuar? Podemos? Eu lembrei aqui uma coisa que eu queria compartilhar com vocês quando eu falei da comunicação e linguagem expressiva, né, e receptiva dos bebês. Eu fui levar meu filho na médica, né? E no horário que foi, tinha muitas mães com os bebês. Eu entendo, tá, gente? Sempre falo com vocês, eu entendo. Só que eu tô aqui trazendo uma informação importante. E aí cada um toma a sua decisão. O bebê, a gente tem uns que falam assim, mas é bebê, não interage gente, os 3 primeiros anos é fundamental. Fundamental. E o bebê, ele precisa ser estimulado com os pré-requisitos da fala. Eu tenho uma live aqui no Instagram falando sobre isso. Contato visual, atender comando, imitação. A primeira coisa que o bebê, reconhecimento, né, da voz, que é a comunicação receptiva. O momento da amamentação é riquíssimo para já começar a habilitar essa criança para essa competência, para esse domínio da comunicação expressiva e receptiva. E eu tenho percebido mães que neste momento têm tirado esse tempo para olhar o celular. Tá tudo bem? Só que eu estou falando para você que o seu bebê ali tá com o cérebro ali, ó, prontinho, estrutura pronta, só para você estimular ele. O contato visual, né, quando você pega
quando você pega o seu bebê, quando você conversa com o seu bebê, ele está começando a colocar na memória dele a sua voz. Quando você fala de uma forma suave, muda o tom da voz, ele começa a discriminar esse som de voz. E às vezes a mãe, ao amamentar o seu filho, ela está no celular. Este é um momento maravilhoso para vocês que estão amamentando, seja no peito ou com a mamadeira, de transbordar estimulação na sua criança. Conversar, fazer as expressões do rosto, carinhar, a gente aprendeu o sensório, né? Carinhar a criança, é uma percepção tátil. Vocês estão me acompanhando? Eu só lembrei disso, eu queria compartilhar com vocês essa importância, né, dos primeiros momentos da amamentação. Mas eu sei, né, que às vezes aquele momento que você quer dar uma olhadinha nas redes sociais, percebe como uma forma de relaxar. Só que é um momento maravilhoso para você estimular essas competências básicas da linguagem do seu menino, da sua criança. Ok? VaptVupt, estamos indo? Estamos indo bem? A minha vontade é a gente estender um pouco mais, né? Trazer outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento, né? Falar um pouquinho mais de cada domínio. Pode ser que a gente faça uma outra live específica para cada domínio, tá? Ok? Avaliação neuropsicológica para esses casos é extremamente importante para avaliar exatamente aonde está o atraso, em qual domínio, para fazer a intervenção mais assertiva, ok? E você, professor, é extremamente importante nisso. Nós temos poucos testes padronizados para avaliar essa parte de desenvolvimento. A gente tem a Bayley, que é padrão ouro, avalia todos esses domínios, tá? Mas é até os 3 anos e meio. Tem a escala idade, que é através de um questionário com a família. Os profissionais usam o Portage, né? Mas nada mais precioso do que a informação da escola, do que a informação do professor de educação infantil. Vocês passam mais tempo com as crianças, tem todo o conhecimento técnico sobre essas áreas, né? O que eu fiz hoje é aprofundar um pouquinho mais o domínio e fazer esse convite mais de observar mais para poder passar para os pais, para iniciar essa intervenção, porque você pode mudar o futuro de uma criança lá na alfabetização. Concordam comigo? Sim ou não? Para a gente finalizar aqui com 8 orientações importantes que eu quero compartilhar com vocês, a gente fechar esse encontro de hoje. Estendemos um pouquinho, né? Mas a gente já vai fechar, ok? Podemos? Ótimo. Tudo bem? Oi, querida! Recebe a minha mensagem no WhatsApp, por favor. Eu aproveito a live para cobrar as pessoas que a gente manda o WhatsApp, né? Vamos lá. Caderno e caneta na mão. Primeira observação que eu peço para todos vocês que estão assistindo, seja aqui ao vivo, seja gravado. Observe o desenvolvimento motor de 1 a 3 anos de idade. Observe, porque ele fala muito sobre o futuro dessa criança. Observe essa motricidade grossa, esse movimento, essa motricidade fina, tá? Os casos de criança com atraso global de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente consegue observar com dificuldade é a motricidade, tá? Lembrando que também motricidade a gente está falando também de linguagem, porque a linguagem, a fala, ela é motora. Beleza? Quanto tempo essa criança, dentro da motricidade, tá? Ela consegue segurar a mamadeira, segurar o copo, ela ainda tá no copo de biquinho, ela já consegue controlar aquele copinho aberto, ela consegue segurar a colher, ela consegue trazer a colher para si para comer. Os pequenininhos, sabe onde você consegue observar isso tudo, gente? Na brincadeira simbólica, que merece uma live. Eu já fiz uma live dessa, eu vou fazer outra. Observar a brincadeira simbólica. Ela consegue entender, ela consegue levar a colherzinha na boquinha da bonequinha,
essas limitações da realidade do dia a dia, ela consegue, ou é uma brincadeira desorganizada? Como que é essa brincadeira simbólica? Banho. Como que é esse banho? Observa este banho. Ju, mas como? Você vai habilitar essa criança, você vai explicar, vai dar apoio. No dia seguinte, você diminui o suporte até que ela consiga fazer sozinha, para a idade que compete a ela, ok? 3. Ela consegue realizar uma brincadeira combinada. O que é combinada? É usar 2 objetos e combinar entre eles, criar uma brincadeira entre eles, ela consegue? Tem que observar também, tá? Principalmente na educação infantil. Às vezes a gente acha que a criança está brincando, ela não está brincando, ela está mexendo com os brinquedos. E ela não cria essa brincadeira utilizando 2 objetos. Aqui é a brincadeira simbólica. Brincadeira simbólica é você pegar o brinquedo, não é isso? E a criança brincar de acordo com a proposta do brinquedo. O carrinho, a boneca, a panelinha, o trator, as ferramentas, ótimo. Brincadeira simbólica, ela faz. E ela sustenta? Faz. Brincadeira de faz de conta. O que é o faz de conta? O faz de conta é aquela brincadeira que o objeto que está com ela finge que tem uma outra função que não aquela que o objeto tem a função. Meu Deus, vamos lá. A escova de pentear o cabelo da boneca. Ela usa como microfone para cantar as musiquinhas preferidas dela. Ou ela finge que o carrinho ele é um controle remoto. Entendeu? Essa capacidade dela fazer de conta que aquele determinado objeto pode ser outra coisa. Existe também a brincadeira do faz de conta sem utilizar o brinquedo. Ele imagina ser algo e dá vida para essa brincadeira imaginativa. Crianças dentro do espectro autista têm muita rigidez na hora do brincar. Até às vezes brinca de uma forma simbólica, né? Brinca com carrinho e tal, mas a brincadeira ela não tem uma correlação, às vezes é uma brincadeira repetitiva, e quando você traz uma brincadeira do faz de conta que aquele objeto não é para aquilo, é para outra coisa, não consegue dar treta. Isso acontece lá na sua sala de aula, tá? Na educação infantil. Aí, mas você não sabe por quê. Deu treta, deu briga, deu irritabilidade e você não conseguiu perceber que em algum momento a rigidez cognitiva dele deu essa barreira, porque tem um prejuízo essa brincadeira do faz de conta, tá? Ou quando o amiguinho sugere brincar de Homem-Aranha e ele fala que ele não é o Homem-Aranha, ele é o João. De fato, ele é o João, mas o João está brincando de Homem-Aranha. Essa criança consegue fazer esse faz de conta e ter essa troca? Se não, observar. Aqui, ó, já pegando o gancho do engajamento social, né? O que é o engajamento social? É literalmente, ela se engaja na brincadeira com outras crianças ou é a brincadeira do jeito dela, da forma dela? Se for uma rigidez cognitiva, tem que observar. Ou ela flui na brincadeira, ela engaja, uma hora ela, uma hora depois, ela entende as regras. As tretinhas acontecem, mas consegue contornar? Ela tem um bate e volta da conversa, o papo fifi? A gente está falando de um domínio. Olha lá, ó, o domínio socioemocional. Ok? Capacidade de se autorregular. Ela fica irritada com frequência, morde com frequência, grita, chuta. Observa e anota. Capacidade de organização. O que é isso? A brincadeira que ela se propõe é uma brincadeira organizada? Começo, meio e fim? Jura, começa aqui, começa aqui, começa aqui? Vamos observar. E como ela se engaja nos momentos afetivos. Tem um abraço espontâneo ou sempre tem que ter mediação de um adulto? Oferece apoio para a criança, um suporte, um abraço,
né? Tem criança às vezes que chora no recreio, né? Aí outra amiguinha fala, ela tá chorando porque o outro amiguinho chutou ela e fez dodói. Essa criança faz isso ou não? Ela não tem esse engajamento afetivo. E por fim, é isso. Quem está aqui comigo, 9 horas, né? Estendemos um pouquinho, igual a outra live. É um assunto muito, muito, muito profundo. Eu quis trazer para essa live, mas o meu intuito agora é a gente dividir, né? Item por item. A gente já está com uma proposta para abril, trazer uns conceitos mais direcionados, né? Falar mais sobre cada deficiência cognitiva, vou trazer aqui para vocês. Mas para o final de hoje, para essa live, se você anotar no seu caderninho aí, que esse papo de cada criança em seu tempo não pode ser pra gente, não é uma fala que tem que partir da gente, tá? Nós temos marcos de desenvolvimento, nós temos janelas de oportunidade, que o cérebro vem prontinho, todo preparado para que a gente, como ambiente externo, escola, família, a gente possa estimular essa criança, habilitar ela para essas competências irem se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Entender a importância desse marco de desenvolvimento, né, para as habilidades pré-alfabéticas, que tem que ser concluída até os 6 anos de idade, para ela chegar neste momento alfabético da alfabetização com mais competência desenvolvida, sem atraso, para ela conseguir, né, dominar as competências de leitura, escrita e raciocínio lógico, ok? Passei para vocês os 5 domínios que é importantíssimo conhecer a fundo, observar, dominar esses conceitos. Deixa eu fazer um adentro aqui, tá? Quem tá comigo aqui tá afim, né? A minha proposta quando eu venho aqui, seja com vocês aqui ou até nas capacitações, é tirar essa crença de que esse conhecimento, esses conceitos, era restrito à parte médica, o pediatra e o neuropediatra, né? Essa parte de desenvolvimento infantil pertence a qualquer profissional, né, que lida com criança, que trabalha com criança. Os pais é importante entender. Só que eu estou trazendo isso para a gente, porque a gente que tem que ter esse conhecimento dos marcos de desenvolvimento, do domínio, em que momento já está passando, essa criança não adquiriu, janela de oportunidade, o que representa cada atraso, o que deve ser feito, como orientar essa família, né? E eu trago isso para vocês profissionais. Volto a falar, vocês professores, né? É a base do nosso futuro, né? O futuro das nossas crianças. Trouxe para vocês aqui, né, igual eu falei, os domínios, importantíssimo, e fechamos, né, com as orientações basiquinhas para vocês observarem, né? É claro que ao longo aí da semana a gente vai postar um pouquinho mais sobre isso. Ufa, dúvida? Quem está ao vivo, se quiser fazer pergunta, eu consigo responder. Se não quiser, não tem problema. Eu sei que quando eu fecho a live, tem várias perguntas no direct, né? E eu tento responder o máximo, tá? Ok. Alguma pergunta? Eu tô fazendo o que, né? Para ver se passou alguma pergunta. Eu não vi. Ok. Aqui não tem nenhuma pergunta. Tem pergunta? Não? Ótimo, peraí, deixa eu mudar aqui. Beleza. Essa live vai ficar salva, tá? Para você assistir com calma. Eu quero fazer um convite para vocês continuarem aqui comigo, né? Toda segunda-feira eu vou estar falando algo importante sobre desenvolvimento infantil. Nós estamos aí com uma jornada de live sobre transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento intelectual. Gente, pelo amor de Deus, se vocês puderem assistir essa live, assista essa live, é importante, muito importante. TDAH, né, que foi assim muito bem recebida por vocês, e hoje a gente fecha com desenvolvimento infantil. Segunda-feira a gente tem uma outra live e a gente vai definir se a gente vai falar sobre perguntas e respostas ou outro assunto, tá? Um último recadinho.
Essa semana passada, me aventurei no YouTube, faz parte de um projeto. Agora, né, a gente tem as lives que estão no Instagram, elas estão subindo aos poucos lá no YouTube. Então, quem não está inscrito, né, aquele pedido clássico, por favor, se inscreva, para eu saber que esse assunto é importante para vocês, né? Muitas pessoas gostam de fazer pesquisa no YouTube, não vêm para o Instagram, então esse público também acho importante a gente estar levando informação, tá? Então, se inscreva e curte o vídeo, ok? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu me esforcei bastante para trazer rapidamente um pouquinho e eu tenho certeza que algo mudou aí na sua realidade, ok? Beijo, gente. Ótima semana para todos, tá?